então, como eu tinha dito no bloco anterior, o Brasil, influenciadíssimo pela moda que foi a década de 90 de aplicar a competição na energia elétrica, apesar dessa característica totalmente diferente do sistema brasileiro, resolveu aplicar uma separação da energia que o sistema produz como um todo por usina. Como é que se fez isso? É como se você tivesse montado um cartório que emitisse um certificado quando a usina é construída. Quando é construída, não. Quando ela é imaginada. Quando você imagina a usina, você simula no computador como é que ela vai funcionar, e você vê o quanto essa usina agrega ao sistema como um todo, e você diz, a garantia física, que é o nome desse certificado, dessa usina é X, digamos, 1000 megawatts. 1000 megawatts-hora, ou então 300 gigawatt-hora, não interessa. É uma quantidade de energia, não é potência. Bom, passa-se o tempo. O sistema muda. Por exemplo, uma usina cujo certificado foi emitido lá no ano 2000, ela assistiu que o sistema foi mudando. O que o sistema foi mudando? A carga foi subindo, a quantidade de água que você consegue reservar praticamente está parada, porque a gente não está conseguindo mais fazer grandes reservatórios. Portanto, o sistema fisicamente é como se o pulmão estivesse diminuindo. E, portanto, o sistema muda. Se o sistema muda, o critério de operação muda. E se o critério de operação muda, o certificado que foi emitido lá no passado deveria mudar. Por que não muda? Porque um certificado de energia é como se você dissesse para um dono de uma usina, sua empresa vale não sei quantos milhões de reais. Se ele rebaixar o certificado, ele vai dizer que lamentavelmente, a sua empresa não vale mais, digamos, 800 milhões de reais, vale 600 milhões de reais. Portanto, por questões de interesse comercial evidentes, né, não se alteraram os certificados de energia. Evidentemente, com esse sistema mudando, com o estoque diminuindo, com erros que foram cometidos, que eu vou explicar depois, esses certificados estão superavaliados. Então, mesmo com a recente estagnação da carga do sistema, que está parada mais ou menos no mesmo nível de 2014, nós hoje estamos sentindo que nós não conseguimos mais encher os reservatórios. Aí a culpa principal é sempre dita para São Pedro. Realmente, em uma região, tem-se razão. Os últimos anos do Nordeste foram os piores do histórico. Mas isso não é verdade, nem no Sudeste, nem no Norte, e muito menos no Sul. Portanto, e talvez seja até um aviso de que nós precisamos tomar mais ainda cuidado com esse sistema de transmissão, que é o sistema que compensa uma região com a outra. Então, essa situação levou a esse rebaixamento dos reservatórios. Um outro erro é que os leilões que foram feitos foram muito deixados ao mercado. Então, o mercado, por exemplo, o que é a oferta de energia no Brasil? A oferta de energia no Brasil são as hidráulicas, são as eólicas, são as térmicas. Que no Brasil as térmicas entram na oferta de uma maneira muito diferente. Elas entram como se fosse uma espécie de seguro. Se eu precisar, eu uso. Só que acontece o seguinte, se você contratar térmicas muito caras, se eu precisar, pode ser muito tarde. Então, uma térmica óleo combustível, por exemplo, que deve estar girando no entorno de R$600 por megawatt-hora, que é o triplo de uma hidráulica, ela vai dizer o seguinte, olha, eu sei que eu tenho essa térmica óleo combustível, eu vou esperar chegar a esse preço, a situação ficar tão perigosa, que aí eu vou ligar a térmica. Só que nesse momento de chegar de R$200 até os R$600, você gastou o quê? Energia hidráulica. Portanto, se você expande o sistema com térmicas caras, você coloca mais em risco a reserva do sistema. É isso que as pessoas não entendem. Fica parecendo que uma térmica veio para salvar as hidráulicas. Não. As térmicas baratas vieram para salvar as hidráulicas. As térmicas caras colocam mais problema para as hidráulicas, porque elas têm que gerar até o momento onde o preço chega aquilo. Como é que a gente desmancha isso? Muito difícil, porque nós já caminhamos muito tempo nesse sentido contrário. Para você ver um exemplo
de um absurdo que foi implantado no Brasil. Geralmente, os absurdos, nós preferimos o nome em inglês, né? Generating Scaling Factor, que é nada mais ou menos, que é nada mais o seguinte: as hidráulicas que receberam essa garantia física certificada, que não foi ela que rolaram, foi o governo com um modelo que disse assim, sua garantia física, agora elas têm que calcular o risco hidrológico. Imagine você, num país do tamanho do Brasil, você calcular o risco de não ter chuva. Até questões planetárias estão envolvidas, mas nós adotamos esse sistema onde as hidráulicas são responsáveis por garantir esse risco hidrológico. Como vou mostrar para vocês, pelo um gráfico, que desde 2012 as nossas hidráulicas não conseguem gerar a sua garantia física. E o buraco, o déficit é enorme, enorme. São contas de bilhões de reais. Evidentemente, talvez grandes usinas de grandes grupos consigam pagar isso. Pequenas usinas que estão no mesmo sistema não vão conseguir pagar. E o que está sendo imaginado é que para resolver o problema, você vai esticar o período de concessão, onde elas deveriam ter uma amortização do investimento, elas não terão uma amortização do investimento, vão manter aquele preço e você vai pagar um tempo a mais para cobrir esse déficit. Portanto, nós estamos num momento onde temos vários erros que geraram custos extras no sistema e que vão explodir a partir de 2018. Então, não há nenhuma possibilidade de redução de tarifa. É importante falar isso, o seguinte, que na realidade fica parecendo que nós somos, vamos dizer, vítimas de um país tropical onde São Pedro está em má vontade. Não é isso. Então, primeiro que São Pedro é uma coisa fora, você não pode alterar nada. Até o Laninha, o El Niño estão envolvidos. Então não há estratégia para isso. Outra coisa, as usinas foram leiloadas com aquela garantia física. E os preços que saíram foram associados àquela garantia física. Se elas não conseguem, então o preço tem que ser menor. Então, há uma série de problemas que vão acontecer daqui para frente que nos deixam bastante preocupados sobre uma saída para o sistema.